Então, pessoal, vamos a algumas considerações sobre as arritmias. Primeiro, a avaliação dos ritmos cardíacos é uma importante ferramenta de avaliação durante o tratamento. Isso em se tratando de tratamento fisioterapêutico também, né? A maioria das mortes cardíacas são resultantes de arritmias letais. Então, o que acontece? O rápido reconhecimento dessas arritmias consideradas letais ou arritmias que podem se deteriorar para letais é essencial para os profissionais da área da saúde. O que é importante nós frisarmos? Que uma adequada identificação de arritmias vai interferir nas decisões clínicas, particularmente no que se refere à disposição e resposta do paciente à atividade. Pois bem, quais as principais etiologias nós podemos definir para as arritmias cardíacas? O marcapasso fisiológico, nosso marcapasso fisiológico, é o nódo sinusal. Por isso, sua frequência intrínseca de disparos é maior, o que justifica o fato dessa estrutura reger o ritmo cardíaco em condições normais. Entretanto, a exacerbação do automatismo da junção atrioventricular ou do feixe de His ou das fibras de Purkinje, bem como de focos no miocárdio atrial ou ventricular, podem promover disparos com frequência maior que a do nódo sinusal, gerando uma taquiarritmia automática. Por exemplo, a hiperatividade adrenérgica, a intoxicação por drogas, como digitálicos e aminofilina, podem ser responsáveis por aumentar a frequência cardíaca. Já as bradiarritmias possuem 3 mecanismos principais. O primeiro é a vagotonia. O segundo, a isquemia sinusal ou do nódulo atrioventricular. E o terceiro, a degeneração do sistema de condução especializado. Na vagotonia, o nervo vago, condutor do estímulo parasimpático, cujo neurotransmissor é a acetilcolina, bloqueia os canais de cálcio do nódulo sinusal e atrioventricular e estimula os canais de potássio da fase diastólica. Desta maneira, gera um efeito cronotrópico negativo, que é a bradicardia sinusal. Inibe a condução e aumenta a refratariedade do nódulo AV. A isquemia ou necrose pode justificar as bradiarritmias consequentes ao infarto agudo do miocárdio, especialmente o infarto de parede inferior, pelo comprometimento da coronária direita ou circunflexa. A degeneração do sistema de condução é mais comum na terceira idade, sendo responsável por bradiarritmias crônicas e potencialmente malignas. Bom, especificamente agora vamos falar de alguns ritmos, começando, é claro, pelo ritmo sinusal. O impulso cardíaco é gerado pelo nódulo sinusal, como dito anteriormente, causando a despolarização atrial. Este evento é seguido de discreto atraso pelo nódo atrioventricular, e esse atraso é extremamente importante. Em seguida, o impulso é conduzido aos ventrículos, provocando a despolarização ventricular. A onda P precede todo o complexo QRS, e toda a onda P é sucedida por um complexo QRS. Isto ocorre dentro do intervalo de 0,20 segundos, como determinado pelo intervalo PR. O complexo QRS possui duração normal de 0,04 a 0,11 segundos. Essa duração indica que a condução do impulso é normal. A onda T positiva indica a repolarização ventricular normal. As despolarizações do nódulo sinusal se localizam em sua normalidade na faixa de 60 a 100 batimentos por minuto. Bom, agora uma alteração do ritmo, a bradicardia sinusal. A bradicardia sinusal é um ritmo sinusal porque ele possui então onda P precedendo cada complexo QRS, e cada complexo QRS possui a sua própria onda P, com frequência menor do que 60 batimentos por minuto. Isso é definido ou caracterizado por um aumento no espaço entre RR. Como consequência, pode haver redução do débito cardíaco e até comprometimento hemodinâmico. Pode causar hipotensão
ou sintomas como tontura ou síncope. A bradicardia sinusal pode ser observada também em indivíduos que usam beta-bloqueadores e indivíduos com alto grau de condicionamento físico. Para falar da taquicardia sinusal, é importante a gente comparar este traçado com o anterior. Já dá para perceber que o espaço entre as ondas R diminuiu substancialmente, né? A taquicardia sinusal aumenta a demanda de oxigênio para o miocárdio ou a carga de trabalho no coração. Tal fato pode iniciar ou exacerbar isquemias na presença de doença arterial coronariana. Por quê? O aumento do trabalho do miocárdio, pelo aumento da sua frequência cardíaca, vai demandar mais gasto ou mais consumo de oxigênio pelo próprio miocárdio. Okay? Neste exemplo, a frequência cardíaca contada foi de aproximadamente 136 batimentos por minuto. Falando um pouco agora de bradiarritmias, nós podemos ver aqui o bloqueio atrioventricular. Este ritmo é o resultado de uma lenta condução do impulso elétrico através da junção atrioventricular e o feixe de His. O bloqueio de primeiro grau possui como característica o aumento do intervalo PR, acima de 0,20 segundos. O bloqueio de segundo grau, conforme mostrado na figura, é caracterizado pelo atraso na condução do impulso, que acontece de forma progressiva até o desaparecimento do complexo QRS. Este ciclo se repete. Este bloqueio pode ser causado por uma estimulação excessiva do nervo vago, isquemia do miocárdio ou fármacos com os antagonistas de cálcio, digitálicos e beta-bloqueadores. O bloqueio de terceiro grau, mostrado no vídeo, é o mais grave dos três e sua progressão pode culminar em parada cardíaca ou outra arritmia fatal. A principal característica deste bloqueio são os intervalos RR regulares e o intervalo PR caótico, sem conexão com a despolarização ventricular. Os complexos QRS aberrantes indicam um estímulo ventricular sem relação com a despolarização atrial. Agora progredindo para uma taquicardia, uma taquiarritmia. A fibrilação atrial é a forma mais comum de arritmia clinicamente encontrada, vista em mais de 5% dos pacientes maiores de 69 anos. A fibrilação atrial é caracterizada por intervalo RR incompatível e irregular com a ausência de ondas P verdadeiras. A onda P é substituída por múltiplas ondas Fs fibrilatórias. Vários focos ectópicos são deflagrados na câmara atrial. Conforme apresentado aqui, a gente pode ver o espaço RR bastante irregular, com uma frequência cardíaca acima da normalidade. Uma outra arritmia, chamada de arritmia ventricular, comum também no nosso meio clínico, é a extrasístole ventricular. As arritmias ventriculares resultam de despolarização espontânea de uma região dentro do miocárdio ventricular, uma região fora da via normal para a geração do impulso, que é chamado de foco ectópico. As extrasístoles ventriculares são causadas por um aumento da automaticidade ou fenômeno de reentrada de impulsos elétricos nos ventrículos. Apresenta como característica o QRS prematuro e alargado ou aberrante, acima de 0,12 segundos. Clinicamente, a extrasístole ventricular pode ser percebida pelo paciente como uma palpitação. As extrasístoles, em algumas vezes, podem se apresentar com padrões em intervalos regulares. A extrasístole ventricular ocorre no bigeminismo ventricular a cada segundo batimento,
no trigeminismo ventricular a cada terceiro batimento, no quadrigeminismo ventricular a cada quarto batimento. A taquicardia ventricular, conforme caracterizado na figura, né, e também conforme descrito na literatura, é uma arritmia bastante grave. Ela é definida como 3 ou mais extrasístoles ventriculares, em uma frequência maior que 100 batimentos por minuto. É uma arritmia, já como dito, grave, potencialmente letal e requer medidas emergenciais. Durante a taquicardia ventricular, todos os complexos QRS são de origem ventricular, conforme a gente pode observar o seu formato, né, estranho, fora daquele padrão de normalidade do eletrocardiograma. A taquicardia ventricular pode ser classificada em taquicardia ventricular não sustentada, quando ela ocorre com um período de 3 ou mais extrasístoles seguidas de reversão para o ritmo sinusal, ou taquicardia ventricular sustentada, tá? Quando ela permanece por mais tempo. A circulação pode estar preservada, seriamente comprometida ou ausente. O paciente pode estar assintomático ou inconsciente e sem pulso. O fisioterapeuta deverá interromper qualquer atividade e comunicar imediatamente o médico para uma ação emergencial. Em virtude da sua gravidade, a taquicardia ventricular tem uma alta tendência em converter-se em fibrilação ventricular, que é a nossa próxima e última arritmia a ser apresentada neste momento. Então, avançamos aí para a fibrilação ventricular, que é uma das mais graves, né, arritmias cardíacas. É uma arritmia letal, acompanhada de imediata perda da consciência e da circulação, culminando em parada cardíaca. Ela se caracteriza por focos que são ectópicos ventriculares, ou seja, fora daquela via normal, múltiplos, simultaneamente disparados. Então, o que a gente pode notar de característica nesse traçado eletrocardiográfico? Não há um ritmo organizado, houve perda de toda aquela morfologia organizada de um ritmo cardíaco normal. Não há contração ventricular, isso é muito importante. Neste momento, o pulso cardíaco já se cessou e a ressuscitação cardiopulmonar é indicada até que a desfibrilação seja possível. Sua evolução será o óbito, a menos que a desfibrilação restaure um ritmo efetivo. A fibrilação ventricular pode posteriormente degenerar para a assistolia, que é a completa ausência de atividade elétrica ventricular, e da mesma forma requer imediata medida de ressuscitação. Ok, pessoal? Vamos então para algumas considerações finais a respeito dessas arritmias que nós observamos aqui. A compreensão das alterações do eletrocardiograma durante a isquemia ou o infarto do miocárdio pode ajudar os fisioterapeutas a integrar as informações e otimizar o processo de avaliação do paciente. Isso é muito importante. Nós estamos no ambiente hospitalar, de terapia intensiva, onde a integração do que nós fazemos com o que acontece do ponto de vista eletrocardiográfico do paciente é muito importante. Este conhecimento proporciona aos fisioterapeutas, principalmente os iniciantes, importantes ferramentas para o manuseio de pacientes com risco para uma disfunção cardiopulmonar. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado.